A inteligência artificial está em todos os lugares, já é uma realidade. Nos aparelhos, nas redes sociais, a gente já está convivendo com ela. Mas quais são os impactos que o uso dessa ferramenta pode causar na saúde mental das pessoas? Quem vai explicar isso para a gente é a psicóloga Carol Assemani. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço esse convite maravilhoso e já parabenizo vocês pela iniciativa de aproveitar essa chance para divulgar um assunto tão importante. E o futuro já chegou, né? Com certeza, o futuro já chegou. Carol, qual é a sua percepção sobre a presença crescente da inteligência artificial no dia a dia das pessoas? É uma revolução digital, né, minha Sim. princesa? É exatamente isso. E como todas as revoluções, com alterações comportamentais, cognitivas, emocionais, culturais, econômicas, sociais. E se a gente for pensar, é um pouco dialético, né? Vantagens e desvantagens. Uhum. Mas eu confesso que eu sou fascinada com os recursos de possibilidade também, né? Então, hoje a gente tem uma capacidade incrível de precisão de diagnóstico médico, né? Sim. Imagine uma doença rara com dificuldade de você encontrar o melhor tratamento, acertar o diagnóstico, e você ter um recurso, um sistema que é alimentado por todos os bancos de dados de faculdades, de instituto de pesquisa, Exato. e você encontra um diagnóstico perfeito. Você encontra uma intervenção perfeita, você encontra o melhor custo-benefício, né? Uhum. Então a gente não pode negar que é um imenso avanço para a humanidade. Com certeza. Os custos, a acessibilidade talvez demore um pouquinho para democratizar, né? Eu gosto muito de olhar para essa parte. Outra coisa também é a aplicação nos negócios, né? Sim. Então você pode personalizar o seu serviço, o atendimento, a experiência do cliente a partir da inteligência, que a gente já usa, né? Netflix, Spotify já faz mais ou menos isso que a gente chama também da organização dos algoritmos. Então, economia de custo, tempo, automatização. Eu acho interessante que a gente, pelo menos eu cresci com os filmes com carro sem motorista, e isso já é uma realidade em alguns países, né? Muito verdade. interessante. Reconhecimento facial. E aí tem as assistentes sociais, minha princesa, como a Alexia, e tem também a Sofia, que é uma das mais aprimoradas, né? Uhum. E como a humanidade foi se adaptando, de crianças a idosos, Exato. foram aos poucos se adaptando para isso. E também é interessante porque a inteligência artificial também pode ser usada para potencializar a criatividade, ao mesmo tempo que pode atrofiá-la. Então, são muitos temas, minha princesa. Assim. Eu gosto de começar olhando para os benefícios. Não, mas é sempre bom, a gente sempre tem que mostrar os dois lados, né? Realmente, você falou todos esses benefícios reais da inteligência artificial, mas também tem o lado negativo, como tudo na vida, né? Como tudo na vida, minha flor. Carol, quais os riscos ou efeitos negativos que podem surgir do uso excessivo ou inadequado das tecnologias baseadas na inteligência artificial? Então, minha flor, e esse é o nó que a gente tem enquanto profissional de psicologia. Porque uma coisa é quando você começa a fazer uso de alguma coisa que tem um benefício inicial, e justamente porque tem um benefício inicial, nossa tendência é usar. Cada vez mais. Porém, todavia, contudo, né, talvez o segredo do sucesso seja a posologia. O que é isso? A dose. Tudo em excesso pode caminhar para adoecimento. E com o uso da inteligência artificial não é diferente. Então, onde é que a gente pode ver isso, minha flor? Especialmente nessa questão que eu falei da criatividade, né? Então, para tudo que eu vou fazer, ao invés de eu pensar, usar o raciocínio crítico também, que é uma coisa que pode ser alterada nesse processo, especialmente com os mais jovens, né? Sim. Você tendo esse contexto, você pode atrofiar a sua criatividade. Um fenômeno também que está acontecendo que chama muita atenção é o quanto de confiança eu tenho nesses dados, né? Então a gente já viu que além de ter divulgação de informações falsas como verdadeiras, não sei se vocês sabem, mas já tem um fenômeno que o pessoal está chamando de alucinação. A inteligência artificial alucina. O termo técnico seria delira. O que é isso? Ela afirma como verdadeira informações inventadas por ela. Jesus amado. Então, se a gente já tinha um risco de acreditar em falsas, porque isso foi alimentado por falsas, agora ela está associando informações que está inventando.
E eu acho que o pessoal ainda não está sabendo explicar muito bem como é que isso está acontecendo. Uhum. Então, eu acho que isso é um perigo e as consequências de você acreditar nisso também pode ser danoso. E às vezes tomar decisões a partir disso, né? Ainda também falando um pouquinho dos malefícios, a gente viu um vazamento gravíssimo de conversas íntimas, privadas, que vazaram para o Google. Sim. Imagine você está fazendo uma pesquisa para sua empresa ou alguma questão pessoal, alguém digita a empresa e aparece toda a sua conversa. Tem gente que se colocar a conversa no chat GPT não terá um problema, mas tem algumas pessoas que talvez teria, até porque a pessoa está trocando essas mensagens acreditando no sigilo, né? Exato. Mas parece que isso já foi corrigido. Então, minha flor, pensamento crítico, tem aí agora eu vou falar um pouquinho do pessimismo. Tem uma obra de um neurocientista francês, Michel Desmoulins, eu acho que é a pronúncia dele, A Fábrica de Cretinos Digitais, olha o nome, né? E ele, minha flor, diferente do que a gente abordou no começo, ele traz o pessimismo disso. É pessimismo, Carol, já é realidade, eu acho que hoje já é uma realidade, minha flor. E uma delas é o quanto uma criança, os nativos digitais, que não tiveram uma leitura, que não fizeram exercícios de cálculo, como a gente fazia com a calculadora antes, para desenvolver o raciocínio, a atenção, a memória, essas pessoas correm sérios riscos de não desenvolver raciocínio lógico, de atrofiar a criatividade, de ter conhecimento superficial, vocabulário curto, não desenvolver a caligrafia, que para o processo de aprendizagem é bem interessante. Então, assim, tem uma gama de riscos que é importante a gente olhar, porque o uso é importante, mas a gente está tendo efeito. E a gente ainda não, eu acho que nós, cientistas já alertaram, mas eu acho que a gente ainda não tem alcance de todos os malefícios que pode haver em longuíssimo prazo. É isso. Foi interessante você falar sobre essa questão da atrofia da criatividade, porque é como eu enxergo também. Por exemplo, eu sou jornalista, eu sei escrever matérias. Eu passei 4 anos aprendendo a fazer isso. E muito bem, diga-se de passagem. Muito obrigada. Então, eu acho que se eu começar a usar a IA para escrever, vai chegar uma hora que eu, sozinha, não vou conseguir fazer mais. Porque eu já vou estar tão condicionada ao robô fazer por mim, que eu vou pegar um papel, uma caneta ou o teclado do computador e vai ser difícil sair alguma coisa. Uma coisa que hoje flui naturalmente, eu acho que vai ter essa dificuldade. Muito provavelmente, porque é como um músculo, se não malhar, atrofia. É isso. Né? E olha, isso você já tendo habilidade, você já sabe fazer, desenvolve e corre risco de atrofiar. Imagina quem não desenvolveu. É isso, com certeza. Então é bom observar isso. A IA vem sendo usada, Carol, para automatizar tarefas em escolas, universidades e até no trabalho. Quais são os impactos psicológicos disso em jovens e adultos? Interessante porque tem a ver com isso que a gente estava falando dos aspectos cognitivos, mas tem um fenômeno, eu atendo adolescentes, e quando teve aquela transição das escolas, especialmente em Salvador, tirarem os celulares. Eu fiquei preocupada, Sheila, porque a gente não é um termo, não é uma doença, né? É uma ansiedade tecnológica, é o termo que tem se usado, que é o desespero de ficar sem um aparelho, de não saber o que fazer com o aparelho. E aí a gente via eles expressarem raiva, tristeza, frustração, né? E isso fluía em agressividade com os professores, com os colegas. Então, isso também é um dado importante porque está dentro do contexto escolar. Então, eu diria que esse condicionamento já tem ali, a gente não chama de vício, né, mas de uma dependência que quando você tira tem algo parecido com a abstinência. Bom, agora a gente pensa que leituras de livros, escrever redações, você precisa raciocínio, né? Raciocínio lógico, pensamento crítico, memória, concentração. Tudo isso é alterado, minha princesa, para pior com o uso dessas tecnologias em escola, faculdade. Sim, faculdade, né? E no trabalho. Obviamente, isso bem como uma ferramenta auxiliar, como eu faço e ele corrige, eu faço e melhoro o estilo, eu faço e verifico o erro. Nossa, é fantástico. Com certeza. Né? Entra num outro lugar de suporte. Agora, preciso escrever uma carta de amor para minha namorada, né? Ou então eu preciso fazer meu trabalho da faculdade, meu TCC.
E aí já vem as questões de plágio, né, de fraude, que também é um problema. A linguagem e a criatividade, minha flor, eu acho que são esses os pontos que são mais claros em termos de emoção, como eu falei um pouquinho da ansiedade e da cognição, que pode influenciar nisso. Perfeito. A gente estava falando sobre o equilíbrio, né, de usar, como é que a gente tem esse equilíbrio de usar. A ferramenta tem seus lados positivos, como a gente já falou aqui, mas tudo em excesso, como a Carol falou, acaba sendo danoso. Como é que os psicólogos podem orientar pacientes a equilibrar o uso de tecnologias de forma saudável, Carol? Saudável, a palavra é saudável. Hoje, eu não sei se eu diria isso há alguns anos atrás, mas hoje eu digo com certeza, tela para qualquer idade, quanto menos, melhor. Porque a tela, ela produz uma recompensa muito rápida e curta, né? É como se tivesse estimulando para que você não desgrude do processo. É muito potente. Nós somos organismos sensíveis a esse tipo de recompensa. E as empresas que investem nisso não querem que você fique longe da tela. Quanto mais você fica, melhor. E aí, sem responsabilidade, sem ética, né? Sem supervisão humana. Porque, veja bem, algumas dessas questões, se você estivesse checando as informações, se, dependendo de alguns parâmetros, tivesse uma intervenção humana, a gente já resolveria muita coisa. O Michel, ele vai trazer, o Desmurger, ele vai trazer até os 6 anos, zero tela, nem exposição. Qual a diferença de você acessar a tela e de você expor? O pai está aqui e a criança está do lado, ele considera isso exposição. Então, até os 6 anos, nada. Depois dos 6 anos, com supervisão do pai, com qualidade de conteúdo, cuidando para não ser no horário perto do sono, de 30 a 10 minutos, de 30 a 1 hora por dia. É importante também a gente reconhecer onde está adoecido o meu consumo. Eu posso trabalhar o dia todo com isso, e na hora que eu tiver que fazer meu lazer, que eu tiver que descansar, eu consigo ficar distante disso. Agora, se o meu lazer é com isso, se no momento que eu estou entediado eu não consigo mais tolerar o tédio, eu vou para a tela. Então, saber reconhecer os excessos, saber reconhecer os gatilhos. Porque é interessante a gente observar que esses fenômenos de autoconsumo nunca acontecem quando as pessoas estão, de maneira geral, bem, né? Então, assim, eu tô sem grana para o lazer, fico em casa no celular, né? Eu tô muito ansioso, muito estressado no trabalho, aí não quero ficar sentindo isso, anestesia no celular. Então, ter essa percepção é um fator. Atividades offline, né? Sim, aquelas coisas de se fazia antigamente, né? Leituras de livros, passear, andar de bike, skate, patins, jogos de tabuleiros, mímica, né? Coisas que a gente fez tem uma importância maior, né? Então, os gatilhos, a dificuldade de aprender a interromper o impulso do consumo, entender a função, porque é que ele está entrando, evitar as recaídas, né, saber pedir ajuda, inclusive a família, os amigos, e a família também conseguir dar suporte, entender que às vezes é bacana quando o adolescente, mãe, tenho prova essa semana, fica com o meu celular, e a mãe entender isso como uma coisa que vale a pena seguir, né? Sim. Então, o equilíbrio é um desafio, mas acredito que daqui para frente, quanto mais nós fizermos entrevistas com isso, eu acho que a gente acerta para evitar piorar no futuro. Tomara, porque você falou aí que o recomendado é de 0 a 6 anos, nada de tela. E a gente vê uma realidade tão diferente hoje em dia. Crianças cada vez menores com o celular na mão. Você sabia que alguns países já consideram abuso? Crianças até 24 meses com acesso livre, como assim, então já está entrando lei, infelizmente, e a parte que eu sofro. Por quê? Porque precisa entrar por força de lei, de coação, de punição, né? Não tem a educação, não tem as vantagens, porque tudo tem que ser lei, tudo tem que ser lei. Isso me preocupa um pouco. Por outro lado, eu fico feliz que alguma coisa foi feita, já que a intervenção anterior de psicoeducação não se faz presente para ter feito nisso, né? Exato. Agora a gente tem que falar sobre um assunto que é meio complicado, é um assunto difícil, mas que precisa ser tratado também. A gente está no mês de setembro, quando é
acontece a campanha Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, e a gente vê, Carol, as pessoas, além de estarem usando a inteligência artificial para fazer trabalhos de escola, do trabalho mesmo, da universidade, usando também como interação, substituindo até o trabalho do psicólogo com a IA. Uhum. E a gente viu agora recentemente um caso de um adolescente americano de 16 anos, o Adam Rayner, que ele tirou a própria vida, e os pais, quando foram investigar as redes sociais dele, o computador dele, viram que ele passou meses se consultando com a inteligência artificial, tanto que até que eles processaram a OpenAI por causa disso. Como é, Carol, qual é o efeito psicológico dessas interações com assistentes virtuais que simulam empatia e aconselhamento? O que é que isso causa na mente da pessoa? Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Eu participei, Pode obrigada, eu participei agora em agosto aqui em Salvador, teve o Congresso de Psicologia Baseada em Evidência, que é um fenômeno que, graças a Deus, está acontecendo, né? É científico, é uma psicologia segura e a gente tem crescido muito sobre isso. E esse foi um dos temas, né, de palestra e tudo. Eu acho importante, minha Flor, a gente dar 2 passinhos para trás e entender o fenômeno. Certo. Qual é o fenômeno? Muitas pessoas estão procurando. E a gente que é psicólogo, a gente quer logo entender. Opa, vamos dar uma paradinha e entender por quê. Então, de primeira leitura, é fato, está acontecendo, está crescendo, dificilmente isso vai parar. Segundo, isso tem uma função, isso tem ajudado pessoas. Pessoas estão com demandas emocionais, com curiosidade. A gente tem, de novo, se o offline não tá bacana, o online fica mais sedutor. Então, eu há 2 anos, quase 3, eu participei de um experimento com a IA, justamente de atendimento psicológico. Eu era cobaia. Foi uma inteligência artificial via WhatsApp americana, e ela pedia para traduzir tudo. E eu fui testando o modo de ajudar. No final do experimento, eu fiquei assustada com o nível de validação que ele produziu. Direitinho, como a gente estuda e ensina para poder ter treino de habilidade para resolver conflito. A importância de você validar o sentimento do outro, de você não ser agressivo. Gente, tudo certinho, como manda o protocolo e um dos nossos treinamentos. Mas tinha muito equívoco, misturar técnica uma coisa com a outra. Então, é um fenômeno, as pessoas estão demandando. Eu pelo menos gosto dessa linha de assumir que é quase de graça em relação à terapia, uma terapia ainda é cara, né? As pessoas estão isoladas, infelizmente as famílias, os amigos não conseguem mais acolher tanto, né, uns aos outros como pelo menos se via antigamente. Então o individualismo, a competição, então a solidão, né? Então são variáveis importantes porque tinha uma brecha para isso acontecer. E aí por isso de novo que eu acho tão importante essa nossa matéria, Sheilinha, porque muita gente ainda acredita que fazer psicoterapia é um bate-papo, é pergunta e resposta. Eu queria ter a chance de explicar um pouquinho por que é que conversar com uma inteligência artificial hoje, como está hoje, não pode ser considerada terapia. Carol, no futuro talvez, mas hoje não é. Porque terapia não é só alívio de sintoma. Muitas pessoas, eu fico tão bem, eu fico tão feliz, eu gosto tanto, ele me dá dicas, né? E essa questão da validação, de elogiar, de reconhecer, de incentivar. Mas a psicoterapia não é só isso. Carol, então o que é a psicoterapia? A psicoterapia é um processo complexo que precisa de um vínculo, hoje ainda precisa de um ser humano treinado, capacitado, durante anos, que tem responsabilidade, né? Que tem zilhões de técnicas para fazer a melhor avaliação. Formular um caso de você, pensar as intervenções que funcionam para você baseado em evidência, monitorar progresso, te dar a melhor resposta, fazer treino de autonomia e caminhar você para você ter alta quando você aprende a resolver suas questões.
hoje, nenhuma inteligência artificial e nem os agentes de inteligência artificial, pelo menos o que eu pesquisei, que podem ser treinados melhor para isso do que a genérica, como o ChatGPT, nenhum deles em minha flor consegue fazer tudo isso. Sim. E a parte mais humana de todas você está digitando, Carol, tem um que tem voz, tudo bem, a máquina poderia ser treinada para inflexão de voz, quando a pessoa está mais triste, quando a pessoa está mais calada, se um dia for com imagens de vídeo, né? Mas hoje a máquina não sabe interpretar o seu silêncio, sua expressão corporal, o tom da sua voz quando você fala, e principalmente o não dito. Né? Como a gente interpreta o silêncio naquele momento para aquela questão? Isso é uma coisa fina que nós psicólogos temos graças ao nosso treinamento. Então eu entendo que as pessoas procurem para alívio, eu entendo que para isso é importante, mas isso não é psicoterapia. Outra coisa, é arriscado. O caso do Adam é uma questão lamentável, infelizmente não é o primeiro. A gente tem o caso da Sofia também, que o pai teve acesso a todas as conversas, né, também ainda esse ano, e é muito forte, né, e ele foi muito sóbrio, ele conseguiu ver que mesmo ela falando de ideação e planejamento de autoextermínio, o chat orientou ela a procurar algumas pessoas. É porque eu sou muito justa, sabe, minha princesa? Não, eu acho bacana a gente pesar. Essas salvaguardas, depois desses processos, estão melhorando. Então, eles estão sendo orientados para fazer o quê? A partir de agora, determinados termos, desculpa, a gente não pode responder, ou o ideal, caminhar para um grupo de humanos que possam atender, impedir alguns tópicos e conteúdos. Então, tem muita melhoria possível para evitar esses extremos. De novo, evitar esses extremos, quando a pessoa está procurando validação e não tratamento, e poder encaminhar essa pessoa para isso. Então, já se pensou estratégias. A USP tem também mais um trabalho que é sobre detectar da forma que as pessoas tweetam padrões de ansiedade e de depressão. Então, é possível usar o recurso de uma forma melhor. Né? O Adam, eu tive acesso também a alguns processos, ele tentou dar pistas, né, para a família, e o chat, infelizmente, ensinou ele a ocultar pistas disso, né? Então, minha princesa, é assustador que isso aconteça. Por outro lado, é importante a gente saber que ele não foi projetado para isso. A gente está fazendo um mau uso de uma ferramenta que responde, mas ela não foi projetada minimamente para isso, né? Claro. Então, nós lamentamos, orientamos a vocês, eu sei que é difícil, mas hoje a gente tem um serviço do CVV, né? Sim. A gente tem que é 188, você pode telefonar. Hoje tem Zap, né? Do Centro de Valorização da Vida, quando você tiver com questões assim. E muito cuidado. E psicoterapia, gente, casos de ansiedade, especialmente depressão, psicoterapia. Hoje nós temos no Brasil atendimento online, preço social, nós temos muitas possibilidades de acesso. Peça ajuda e encontre o seu terapeuta, o seu psicólogo, né? Às vezes a gente fica com medo de ser julgado, e aí a gente encontra um paciente, um psicólogo que acolhe, você se sente segura. E outra coisa, o sigilo, né? Nós temos o sigilo. Exato. Não sabemos como os nossos dados serão usados no futuro com tudo que foi escrito nos chats, Com né? certeza. Privacidade. É isso aí. Há riscos de dependência emocional ou percepção equivocada de suporte por parte dessas ferramentas, Carol? Exatamente por esse processo de hipervalidação, incentivo. Tem uma paciente que ela passou mal e ela estava na dúvida se ela estava tendo um problema cardíaco ou uma crise de ansiedade, né? Ela estava viajando e aí ela entrou no ChatGPT para ver os sinais e os sintomas, Meu Deus. né? E ela me contando, os pacientes se sentem à vontade para me contar, né? E aí a gente tem a chance de orientar o que fazer e o que não fazer. E ela disse que, ele disse, olha, pelos seus sintomas não é um infarto, mas se você, foi ótimo, se você se sentir mais segura, vá para uma emergência. Aí foi a parte que pegou ela e pegou me pegou. Ele fez assim, não se preocupe que eu estarei com você aqui o tempo todo, estamos juntos, você não está só. Que é tudo que uma pessoa quer ouvir. Recebe minha flor. E isso sim tem poder de acalmar uma pessoa ansiosa. Então é muito potente, né?
Por outro lado, ela tinha essa crítica e mandou uma mensagem assim que eu pude, eu vi. Você percebe, minha princesa? Então bate no coração, num lugarzinho, que se a gente está sensível, imagine ela sozinha viajando em outro lugar, né? De madrugada. Então é importante que a gente entenda que nós temos essas vulnerabilidades emocionais, né? Sim. E é por isso que, infelizmente, indústrias que ganham trilhões, né, investem em fazer isso com a gente. E nós temos discernimento, gente, para ter limite sobre isso, sabe? Então, sim, existem muitas pessoas com dependência da tecnologia, dependência emocional, a dependência de não conseguir mais fazer nada sem checar. Pessoas namorando com o chat GPT, né, com inteligências artificiais. Então, sim, infelizmente, é mais comum do que se imagina, é possível. E é perigoso. Outra coisa também que eu me lembrei agora, foi feita pesquisa com esses sintomas que diminuíram com intervenção como essas do ChatGPT, eles não duram. Em 3 meses, eles tendem a voltar. Por quê? Porque é paliativo. Por mais que você se sinta bem, não é tratamento. E eu explico também isso aos pacientes. Olha, nós temos 2 linhas, e a gente vai começar com paliativo, a gente vai diminuir sintoma. Você vai se sentir bem e vai querer fugir da terapia. Recomendo que você não faça isso, porque a chance de você voltar pior é grande. Então, o tratamento, e aí eu explico a diferença de uma intervenção paliativa e um tratamento que vai te dar autonomia para você lidar de maneira saudável com a sociedade, por exemplo. Né? Com certeza. Isso me preocupa, como a gente vai resolver essas dependências emocionais no futuro. É isso. Como você falou, dessa paciente que ficou em dúvida se ela estava tendo uma crise de ansiedade ou um infarto. Engraçado que antigamente, quando a gente sentia alguma coisa, as pessoas tinham mania de ir no Google e pesquisar, Sim, né? Sim, verdade. Aí agora não é mais o Google já foi substituído pela inteligência artificial. Exatamente. Acredito que até por ter essa interação mesmo, né? E ele é específico. Imagine, se eu entrasse hoje para perguntar no Google, né? Existem trabalhos que juntam, sei lá, o jogo de cartas com ansiedade social. São 2 dados completamente diferentes. Então, assim, provavelmente existisse no mundo um estudo. Aí o Google ia me dar aquele estudo. Eu ia ter que ler o estudo todo para ver se era, se não é. Hoje, ele já lhe dá quantos existem, qual não existe, onde está, responde a pergunta específica. Então, a parte boa é que tecnicamente ele entrega muito mais do que qualquer Google, minha flor. Com certeza. E para terminar, Carol, como psicóloga, quais são as orientações que você dá para jovens e adultos sobre o uso da inteligência artificial e também das redes sociais, que estão aí, né, integradas? Muitos transtornos, minha princesa, infelizmente, psicológicos, emocionais, psiquiátricos e mentais vêm acontecendo de rede social e uso de inteligência, de abuso, né? Vamos dizer assim, de inteligência. Eu vou manter o mantra, quanto menos, melhor. Invista em atividade alternativa, gente. Se a gente tem que trabalhar, se a gente vai ficar, tudo bem, não tem problema, mas vamos pro offline. Vamos sair, vamos ver mar, vamos andar de bike, vamos dar risada, vamos conversar, vamos pro teatro, que o nosso teatro voltou maravilhoso. Eu não posso perder essa oportunidade. Você vê os amigos, você se diverte, você dá risada. Ter atividades saudáveis concorrentes. Quando a gente fica muito tempo no offline, a gente também perde a oportunidade de estar malhando essa parte offline. Então, monitorar o tempo de uso. Botar o alarme mesmo, não, olha, eu vou ficar aqui relaxando, só sem pensar em nada, 15 minutos. Quando tocar o alarme, 5, 4, 3, 2, 1, levanta e vou fazer outra coisa, né? Controle disso. Pedir auxílio de um psicólogo credenciado no Conselho Federal de Psicologia e com seu credenciamento, seu registro ativo, que isso é importante. Ficar muito atento às alterações de sono e apetite, quando você perceber o consumo. Quando isso começa a invadir também o trabalho, né? Você está procrastinando muito, adiando muito, porque ficou muito tempo nisso. Então, esses são alertas importantíssimos. E também convidar as famílias e os amigos, que às vezes vêm melhor, né? Uma forma carinhosa, gentil, de chamar essa pessoa que a gente percebe que está um pouquinho, muito tempo online, né? Eu queria deixar meu contato também, minha flor, porque eu gosto muito de psicoeducação, sabe?
E eu vejo isso acontecer todos os dias com meus pacientes, quando a gente informa, quando a gente mostra prós e contras, vantagens em curto, médio e longo prazo. Gente, é quase metade do caminho terapêutico.